pensando em como podemos definir moral e ética e seus conceitos em uma sociedade tão complexa em que vivemos, pois em muitos casos vemos a quebra de valores e desvios de condutas, mas como podemos mudar isso? E como podemos desenvolver um pensamento crítico sobre o tema e a construção do caráter do cidadão? Pensando assim, busco definir moral e ética como pensamento voltado para a formação do profissional ou leitor, tendo a ciência que o mesmo e a ponte para expandir o conceito e a formação do aluno enquanto cidadão em formação. O educador como um exemplo de conduta para os seus alunos, levando em consideração as influências que a todo momento buscam desviar ou até mesmo nos voltar para o foco de uma conduta correta. Temos visto a corrupção e a desonestidade, por exemplo, que sempre nos rondou e que pode influenciar uma pessoa que não esteja embasada moralmente numa conduta correta. Assim parto pelo de como podemos resgatar o pensamento da ética e nos mantermos em retidão no nosso procedimento enquanto cidadão e profissional. Busco então definir o conceito de moral e ética, os avanços na educação regular e inclusiva e a conduta frente a uma sociedade que necessita voltar aos trilhos da moralidade intelectual e honestidade, tanto para consigo mesmo quanto para o coletivo. Ética e um direito e dever para todos. Moral. X Educação. Taika. Um ok moral e ética. Para Vázquez, 1978, Pag. 11. A ética é a teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência humana ou forma de comportamento humano, ou da moral, considerando, porém, na sua totalidade, diversidade e variedade. Em contrapartida, a moral se refere às condutas já instituídas, ou uma tradição como, por exemplo, comportamentos que são justificados moralmente não pela reflexão, mas pela própria tradição. O certo. X estão subordinados aos hábitos. O errado. Partindo por esse ponto, quando Sócrates indagava, o que é o bom? O que é moral? Não se esperava apenas recolher opiniões soltas, mas sim transcender pelo diálogo as contingências e apontar a essência do que era indagado. Assim, a ética, por essa visão, não possui uma dimensão apenas reflexiva, mas também prática. A Marilena Chauí diz: as questões socráticas consagraram a ética ou filosofia moral, porque determinam o campo nas quais valores e obrigações morais podem ser postos, ao encontrar seu ponto de partida a consciência do agente moral. 341. Assim podemos afirmar, segundo o filósofo Aristóteles, que a ética deriva do saber prático, que quando guiados pela razão nos torna virtuosos no decorrer das nossas ações. Com isso, a ética enquanto filosofia da moral origina-se na Grécia junto ao nascimento da filosofia, sendo a teoria questionadora, vindo a se tornar a prática moralizante, buscando a mudança do mundo em seus conceitos e agir como um grupo e norteando o indivíduo na sua conduta. Item conhecimento do que é bom. Item razão definindo assim ética moral. Item felicidade de todo um grupo. Item buscar a integridade na conduta. Platão traz uma visão da política e da ética em conjunto como o que vemos abaixo. A ideia do bem é a última a ser aprendida, e com dificuldade, mas não se pode aprendê-la sem concluir que ela é a causa de tudo o que é reto e belo, existe em todas as coisas. No mundo visível, ela engendrou a luz e o soberano da luz, no mundo inteligível. E ela que soberana e dispensa a verdade e a inteligência, e é preciso vê-la para se comportar com a sabedoria na vida particular e na vida pública. Platão 228.